caso do pai suspeito de abusar sexualmente de 3 filhas no sul do estado e que foi encontrado morto na cadeia desencadeou mais uma vez uma série de discussões sobre a violência doméstica. 60% dos casos de agressões a crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. Pedofilia, sexualidade e loucura é o tema de um debate hoje em Florianópolis. Peterson, quem é que pode participar? Muito bom dia. Olá, Adriana, bom dia. Pais, professores, médicos, advogados, enfim, a sociedade em geral podem participar desse encontro. A aula é aberta e vai acontecer no auditório da OAB em Florianópolis. E esse encontro ele foi organizado pelo NUCA, o Núcleo Castor de Estudos e Atividades em Existencialismo. Eu converso agora com a coordenadora do núcleo, a psicóloga Lara Beatriz Fucchi. Tudo bem, Lara? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Lara, qual é a relação entre sexualidade, pedofilia e loucura, que é o tema central desse encontro de logo mais? A relação entre pedofilia, sexualidade e loucura é intrínseca, quer dizer, todo o pedófilo é um psicopata. Todo pedófilo sofre de uma psicopatologia. E todo pedófilo tem um problema com a sexualidade, que é exatamente ser um adulto que tem atração compulsiva por uma criança. Essa pedofilia pode ir desde a atração simplesmente pela criança e o controle, o autocontrole dessa atração, pode ir até a realização mesmo do ato sexual, com violência ou sem violência, ou a insinuação libidinosa em relação às crianças. Então é um fenômeno bastante complexo, mas sempre isso é garantido pela Organização Mundial de Saúde, isso é reconhecido pela área do direito, que o pedófilo é um psicopata e precisa de tratamento, além, claro, de todas as medidas legais e jurídicas necessárias quando se trata de violência que chega até, muitas vezes, à morte, né? Lara, a Adriana citou que 60% dos casos de violência contra a menor acontecem em casa. Esse número vem aumentando, vem diminuindo. Quais os motivos para que isso aconteça dentro de casa? Esse acontecimento no interior das próprias famílias é um acontecimento histórico, né? O que vem ocorrendo é, vamos dizer assim, o alcance público a esses acontecimentos, né? Na medida em que está estourando cada vez mais na mídia, né? Na Áustria, o pai que trancafiava a filha, situações outras. Agora, recentemente, um cantor britânico foi solto, estava preso há 2 anos por pedofilia. Então, na medida em que esses casos públicos, né, que envolvem inclusive violência, como agora recentemente no sul do país... No sul do estado, aqui, que a gente teve também aqui na Grande Florianópolis, no caso de Santo Amaro da Imperatriz, envolvendo um homem que molestou 6 meninos. O fato de divulgar isso ajuda a estimular, quer dizer, estimula esses doentes a cometerem novos crimes ou não? Não, muito pelo contrário. O que ocorre, o fato disso ser exposto ao público pela mídia, faz com que as pessoas se confrontem com o problema. Então, aqueles casos que são os casos velados no interior das famílias, que não são expostos ao público, acabam se confrontando com a situação. Não tem como, né? No interior de uma família em que está acontecendo e estourando na mídia, a ver-se com um problema. Como vamos resolver isso? Aí vem a necessidade de soluções não apenas da área jurídica, como da área da saúde, para a efetiva resolução do problema. Lara, a pedofilia é um crime bárbaro, indiscutivelmente, principalmente quando cometido por um pai. Quer dizer, que está muito próximo, um parente que está muito próximo da vítima, quase sempre uma criança que não oferece nenhum tipo de resistência. Mas no meio médico, a pedofilia ela é tratada como um distúrbio, um desvio de caráter ou uma doença, hein? A pedofilia é tratada como uma psicopatologia, né? O pedófilo é considerado um psicopata. Vem a ser uma doença? Via de regra, eu não vou definir como uma doença, porque isso implicaria uma compreensão fisiológica, né, que teriam determinantes biológicas, fisiológicas. E estudos, né, revisões aí de literatura de 100 anos atestam que o pedófilo, via de regra, sofreu alguma espécie de abuso sexual na infância. E essa é a determinante da sua complicação. Vale ressaltar que nem todo
toda pessoa que sofreu abuso na infância vai se tornar um pedófilo. Isso vai depender do quê? Do conjunto de acontecimentos que vieram ao decorrer da sua vida, exatamente. Vai depender da intervenção da escola, da própria família, algumas vezes até da própria comunidade, da igreja. São em pequenos gestos que a gente consegue identificar se uma criança vem sofrendo abuso sexual ou não. Por isso, muito importante, né, Lara, é a denúncia. O Disque 100 é um canal muito interessante para que qualquer pessoa faça essa denúncia. Esse Disque 100 oferece um sigilo total para o denunciante. E também sobre a aula de hoje na OAB em Florianópolis, mais informações, inscrições, inclusive pelo site www.nuca.org.br. Eu fico por aqui, agradeço a Lara Beatriz Fuch, psicóloga. É com vocês aí em Florianópolis, Fabiana.